Meu nome é Maicon, eu sou engenheiro eletricista, empresário, dono de uma pequena empresa de energia solar. E assim, bom, sou formado desde 2010, quando ainda na faculdade passei num processo de trainee, virei trainee de uma grande empresa, trabalhei nela até 2019. E esse foi o único ambiente que eu conheci. Eu fui trainee, fui analista, fui supervisor, gerente interino, mas era o único ambiente que eu tinha. E aí, assim, eu ganhava bem, né? E tinha muitas dívidas por essa razão. Todo mês ali o salário certinho e tal. E aí, dois episódios acontecidos em anos anteriores tinham me afetado e minha performance tinha caído muito. Foram dois falecimentos de colegas em trabalho e a minha performance vinha caindo. Foi até por isso que eu saí da empresa. E aí, aquele monte de dívida vindo. E eu, meio desorientado, falei assim: eu vou abrir uma empresa. E aí, achando que era uma coisa muito simples e tudo mais, fui eu, né? E a verdade não é bem essa, eu sofri muito e tal. E aí eu falei assim, pô, eu tenho que entender esse negócio, não é possível. Aí eu falei assim, bom, vou fazer como eu sempre fiz, eu vou estudar, que é o caminho. Aí eu peguei um monte de livro, vídeo, não sei o quê, e aquele monte de coisa na minha cabeça e nada dava certo, nada dava resultado. E aí, assim, abri a empresa oficialmente em agosto de 2019 e eu via outros colegas, talvez até com qualidade de produto muito inferior, cara que nem sabia o que estava fazendo, serralheiro, trabalhando com energia solar. Falei assim, cara, esse negócio não tá certo. E vendia, não conseguia ter resultado, e eu não. E aí, as dívidas vindo, primeiramente, eu não procurava cliente porque eu achava que quando você tem um bom serviço, isso já basta, você não precisava de fazer outra coisa. E a experiência que eu tinha da empresa anterior, né, como eu estava dentro de uma estrutura, muitos dependiam de mim, então eu não precisava de procurar serviço, porque o serviço chegava de qualquer jeito. E aqui fora, como empreendedor, não era assim, não funcionava desse jeito. E aí, assim, as dívidas vindo, e aí eu comecei a entrar em pânico. Eu não conseguia falar com o cliente, às vezes eu conversava com o cliente e ele não entendia, eu achava que era muito simples, né? Eu achava que era muito simples, então eu cortava o caminho, em vez de ficar falando de detalhes e tal, eu chegava e, não, é isso, pronto. E aí, quando o cliente não entendia, eu não percebia os sinais que ele me transmitia, eu não procurava saber o que realmente o cliente queria saber, não queria adaptar a minha solução à necessidade do cliente. Né? Eu achava que a melhor solução era a melhor solução técnica e pronto, e talvez o cliente não era isso que ele queria e ficava nesse embate e não saía. Dependia muito de indicação, não buscava cliente, então se alguém me indicasse, vendia, senão não vendia. E por incrível que pareça, todo mundo que me indicava gostava muito e me indicava novamente para outras pessoas. Mas eu não conseguia captar novos clientes, né? Ou de outra forma, que não fosse por aí. E aí fui me acumulando, ficando mais medo de falar, medo de errar, querendo fazer uma coisa perfeita, o melhor cartão de apresentação, a melhor fala, tudo mais. E isso me fez refém. Eu comecei cada vez mais a pesquisar mais, tentar entender mais e fazer menos. E aí foi nessa que eu percebi assim, pô, tá errado, cara. O problema meu é vender. Então, assim, eu preciso de focar nisso. Eu preciso focar em vender, entender, fazer uma venda melhor. E aí, então, eu comecei a pesquisar. E aí comecei a seguir uma outra pessoa, só que falava muito de B2B e não sei o que lá. E depois eu encontrei outro de fórmula de não sei o que, mas não sei o que. O outro que falava de milhões e não sei quantos milhões e contrato e vender pro mundo, pro Brasil, exportar, vir da China. Eu falei assim, pô, não é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que fala uma coisa simples. Eu preciso de fazer o básico, arroz com feijão. Eu preciso de conseguir encontrar o cliente. Eu preciso de conseguir vender um por semestre, depois um por mês, depois um por semana e assim por diante. Eu preciso de chegar no cliente primeiro, eu preciso conseguir conversar com o cliente, eu preciso conseguir
fazer o cliente passar por um processo até chegar na finalização da compra, sem sofrimento, sem dificuldade. Eu falei assim, cara, esse negócio tava difícil para mim. E aí entrei em depressão, tomava remédio, ainda tomo, né? Mas assim, graças a Deus, quando eu vou conversar com o cliente, eu não entro em pânico, tô tranquilo, né? Enfim, e aí assim, eu me senti um nada, eu me senti que eu não estava conseguindo, que eu era incapaz e que não ia dar certo, né? Comecei a procurar concursos, outras coisas, em paralelo com a empresa. E aí, nessas buscas todas, eu encontrei o Kaiser, né? E o Kaiser comentou que tinha o Dr. Vendas trabalhando com ele. E coincidentemente, na mesma semana, umas semanas antes, eu tinha visto o Marcelo Germano falar assim: você não precisa saber de tudo, mas precisa saber aquilo que você não sabe para conseguir procurar um especialista para te ajudar. E aí eu falei assim: preciso de um especialista em vendas. E aí o Kaiser apresentou o Dr. Vendas. Eu falei assim: pô, o Kaiser tem resultado. O cara vende pra caramba, cresce pra caramba e tal. Falei assim, eu acho, vou dar uma voto de confiança. E aí fui procurar entender sobre o Dr. Vendas. Aí quando procurei saber dele, era só cliente Microsoft, Dell e não sei a Mil e não sei mais quem. Eu falei assim, ixi, esse cara aí também só sabe falar de milhões, é B2B, é contrato não sei o que, é fórmula de mais não sei o que lá. Eu falei assim, isso não vai dar em nada isso, né? E aí, aí eu falei assim, pô, então vou começar do beabá? Como eu vou conseguir chegar no cliente para vender? Como que eu vou fazer isso? E aí eu procurando, aí eu encontrei a palavra venda porta a porta. E aí eu falei assim, porra, venda porta a porta? Quem vai falar sobre isso? Eu pesquisei, o primeiro vídeo que apareceu para mim foi do Dr. Vendas. Eu falei, pô, esse cara de novo. Aí eu entrei no vídeo dele. E o que ele falou fez todo sentido para mim. Era coisa simples. Era coisa que, se eu fosse abordado, eu me sentiria tranquilo, eu entenderia, e faria todo sentido para mim. E com isso faria todo sentido eu abordar o cliente assim. E eu resolvi experimentar. Eu estava fazendo a instalação do sistema num bairro, né, aqui próximo da minha cidade. E aí eu falei assim, vou na casa de um cliente aqui perto fazer essa mesma abordagem que ele fez. Adequei, né, as coisas, tudo direitinho. Fui lá conversar com o cliente. E o cliente me recebeu, não se assustou. Eu consegui ficar tranquilo, falei assim, porra, faz sentido, cara, faz sentido. Eu falei assim, bom, eu preciso de... Já que faz sentido, eu preciso de entender mais. Porque ainda não tá bom, tô meio duro para fazer isso. E aí, eu procuro saber, né, mas comecei a ver os vídeos do Dr. Vendas. Aí eu olhei a playlist dele no YouTube e vi 1, 2, 3, vi uns... Acho que numa semana eu vi uns 200 vídeos dele. Tranquilo. E aí eu falei assim... Aí eu soube que o primeiro curso dele tinha um curso chamado Script Secretos. Eu falei assim, vou começar por esse curso. Só que não tinha turma aberta. E aí eu acompanhando, caiu pra mim uma propaganda dele falando do VT7. E aí na hora de fazer a inscrição, aquele monte de dívida minha tava chegando, sem dinheiro... final de mês, aquela confusão toda, e eu não tinha vendido. Eu falei assim, bom, agora complicou. Aí catei todas as economias que eu tinha, forcei, corri atrás de vender um para conseguir dinheiro, paguei uma parte, depois paguei outra parte, e aí eu comecei a fazer o curso. Falei assim, bom, agora ferrou geral, né? Se não der certo aqui, a vaca vai pro brejo de uma vez. E aí não tem nem como resgatar mais, né? Eu não sabia nem o que fazer. Bom, e aí assim, cara, aquele aperto, aquela dificuldade ali, e aí começaram as aulas, as lives, as mentorias. Eu comecei a entender o processo, comecei a aplicar ele, começar a prática, porque tinha muita aula prática, tinha muita coisa de fazer no dia a dia para gerar resultado. O resultado é muito importante durante o curso. Então, assim, como eu sou uma presa, né, eu acabei que tive que me dedicar mais. E aí, assim, tudo toma muito tempo, né, processo financeiro, banco, essas coisas todas. E aí, assim,
eu tive muita dificuldade para acompanhar, mas se me esforçava aí na madrugada, acordava mais cedo, assistia vídeo, passava o dia inteiro assistindo um vídeo só, picotando em todinho, vendo ali várias partes, anotando nos finais de semana. E, às vezes a esposa até brigando comigo porque eu não estava dando atenção no final de semana. Mas aí, durante o curso, graças a Deus, graças ao Dr. Vendas, ao meu esforço também, no ano de 2020 eu tinha vendido um sistema de energia solar, mais ou menos 25 mil reais de faturamento, e só durante o curso eu vendi 60 mil. E tenho mais algumas propostas ali que somadas dá mais ou menos 80 mil a mais, se todas se concluírem, lógico. Né? Então, assim, eu consegui respirar, eu consegui ver uma luz no final do túnel, eu percebi que era possível fazer, é preciso ter um processo, você precisa de ter calma, você precisa de pegar na mão, seguir a metodologia, se esforçar, se empenhar, ouvir, né? E que dá certo, que dá certo. Eu consegui resultado, eu consegui uma parte do curso tinha botado num cartão, e aí, graças a Deus, consegui pagar o cartão. Agora eu estou conseguindo pagar as minhas dívidas, e agora quero me organizar para a empresa começar a vender. Ainda tem muita coisa para pagar que eu fui acumulando com o tempo, de dívidas, né, para trás. Então agora eu tenho um horizonte e vou conseguir fazer as coisas. Porra, durante 7 semanas vender 60 mil, no ano passado vendi 27, é outro patamar, é outro nível, né? E aí eu consegui chegar ao horizonte, falei assim, é isso que eu preciso. E agora, né, eu tenho conseguido vender mais ou menos um sistema por mês. A minha próxima meta agora é conseguir vender 2 por mês. E aí, aos pouquinhos, chegar lá. E quem sabe, nesse ano ainda, vender até um por semana, ou mais vendas por semana, né? E aí, assim, formar uma equipe, estruturar as coisas, eu consigo enxergar isso tudo, as coisas estão acontecendo. Eu estou conseguindo entrar dinheiro de casa, então, assim, graças à metodologia do VT7, a tudo que tem sido aplicado, tá começando a gerar resultado. Muito obrigado, Dr. Vendas, um abraço. Aqui do Michael também, da empresa Guerreiro Tecnologia Solar.